falando sério, ó, desde a minha carreira, quase 22 anos como atleta profissional de futebol, eu nunca, em clubes que eu trabalhei, onde eu tive a oportunidade de jogar, vi plantel se reunir para mandar o treinador embora. Uma diretoria. Nunca. E chegar na diretoria, o grupo... Chegar 6, 7 jogadores lá no presidente ou no diretor de futebol, manda o Zé mandar embora. Eu, em nenhum clube que eu trabalhei, eu nunca vi isso. E para contratar? Hã? Também? Para contratar também não. Para contratar, às vezes... Às vezes o diretor pergunta. O que é que você acha de trazer o Bruno Prado? Sim. Aí você dá um comentário, mas não assim, ó, vamos lá e ó, vamos reunir o grupo para mandar embora o treinador e dizer, traz o Bruno Prado. Assumindo. Com certeza você já viu assim, grupo que não gostava muito de um técnico, né? Mas não chegar a esse ponto de ir lá. Por exemplo, eu estava no Corinthians, aí o Sonesi Cury chegou uma vez para mim, o finado Sonesi Cury, mas um papo formal, chegando para treinar, ele era um dos vices de futebol, falou, vamos petar. Deixa eu fazer uma pergunta. Falei, fala, Sonesi. Pô, tô pensando em mandar o Carpegiani embora. Eu falei, é problema de vocês. Não tem nada a ver com isso aí, não. Só que eu escutei. Sim. Trabalhei com o Paulo Carneiro, trabalhei com vários presidentes. Nunca vi ninguém chegar assim, ó. Chegar 7, 8 jogadores no presidente, ó, vamos mandar o pilhado embora. E deixa aí, traz o Bruno Prado, deixa o Bruno Prado. Eu nunca trabalhei, não. 22. Você nunca viu o jogador pedido pro treinador cair? Aonde eu trabalhei? Eles fazem corpo mole. Aonde eu trabalhei, nunca vi. Corpo mole é isso aí, você vê jogador que não quer ir pra jogo, vai pro departamento médico. E quando mete dor que tá no pub, ninguém vai achar dor no pub nunca. O grupo chegar e pedir, não. Não, isso nem na base. Você acha que foi aí que o Botafogo perdeu o brasileiro? Não, porque veio esse negócio que os jogadores foram no John Tex e falou, ó, deixa o Lúcio Flávio, tira o cara e deixa... Deixa o Lúcio Flávio. Mas aí também mostra que o John Texton não entende nada de bola. Entendeu? O cara fazer o que os jogadores estão mandando. É que às vezes todo mundo fala que é SAF, aí tá vendo um monte de SAF aí, tudo brigando pra não cair. Que parece que a SAF é o... Todo SAF, alguém vai ter que cair, alguém vai ter que ser campeão. SAF é o seguinte, se o time tá falido, não tem mais jeito. Não adianta que não tem solução, põe a SAF que pelo menos vai dar uma sobrevida. Era o caso do Botafogo, do Vasco e do Cruzeiro. Eles estavam do dinheiro para aquele momento, né? Destruídos, estavam praticamente assim, como times relevantes, estavam acabados. Isso, mas assim, não é que vai ser solução para tudo, não. Porque temos assim, várias SAFs no Brasil e equipe SAF caindo, de divisão, brigando lá embaixo. E no futebol do mundo, tem país que todas as equipes tem donos? Por exemplo, Zé, o jogo de amanhã, Goiás e Cruzeiro. Se o Cruzeiro somar um ponto, o Bahia volta para a zona de rebaixamento, que é o Grupo City, que está espalhado no mundo todo com o bom trabalho. Se o Cruzeiro não ganha, é SAF, está lá. Né? O Vasco está ali. Né? O Vasco também, que foi vendido, também é SAF. E brigando lá embaixo, ou seja, não tem solução mágica. Mas no caso do Vasco, no caso do Cruzeiro, no caso do Botafogo, eles precisavam fazer alguma coisa que estavam, na prática, falidos, né? Aí é meio que no desespero. E a gente tem que entender que demanda um certo tempo, que empresário é o seguinte, não é que ele chega e já resolve tudo, tem um tempo. Né? Se o cara compra uma empresa quebrada, leva um certo tempo para colocar as coisas nos trilhos. E no futebol, o torcedor quer que a solução seja para amanhã, né? Vende hoje, amanhã o cara assume, e depois de amanhã ele quer um time brigando pelo título. Então, essa ilusão que às vezes é criada que é o errado. Então, não adianta iludir o torcedor. Virar SAF não é solução da noite para o dia. E no Botafogo, se você olhar, comparar com os anos anteriores, o que o Botafogo está fazendo esse ano é excelente. O problema foi a história que aconteceu, né? De abrir a vantagem, de perder jogos e viradas e tomar empate, que assim, o Botafogo ele, em 2020 foi o último colocado do Campeonato Brasileiro. Ele caiu. Em 2021 ele jogou a Série B, foi campeão. Em 2022 ele ficou no meio da tabela, ficou em 10º lugar, ficou no meio de tabela, não chegou nem perto de lutar em cima. Se você olhar com esse olhar mais frio de classificação, 2023 é um ótimo campeonato do Botafogo. Vai para Libertadores depois de quanto tempo? Não ia desde 2017. Então, vai para Libertadores. Então, se você olhar só com essa parte mais fria, melhorou. Era um time que há 2 anos estava na Série B. Mas o problema é de toda a história, né? De como ela aconteceu nesse campeonato. Você vê os jogos do Botafogo, e em vários deles, o estádio lotado. Né? Cheio de gente ali, o time pagando salário, acho que não tem reclamação de salário atrasado, né? Até onde eu sei. Ou seja, é um Botafogo diferente, está reclamando porque vai perder o título, pelo menos está brigando pelo título. Eu sei que é duro numa hora dessa, porque a pipocada foi grande. Foi uma pipocada? Foi uma grande pipocada. Mas pipocou porque o time fez sucesso durante boa parte da temporada. Começou muito mal o ano,
Aí, de repente, as coisas se transformaram. Né? E do jeito que começou surpreendendo, não surpreendendo, mas muito negativamente, parece que está terminando desta forma, mas pela expectativa criada, porque o título estava na mão. Vamos lá, né? O Botafogo dá tudo errado. Tudo errado junto. Até o Tiquinho Soares, que fazia gol todo jogo, tá em jejum. O Tiquinho Soares, ele já vai agora para 6 jogos sem gols. Aí ele teve um problema pessoal, que ele até reconheceu lá, ele assumiu, né? Que ele teve um problema familiar, de saúde. Se machucou também. Sim, aí se lesionou. Tá 6 jogos. 6 jogos sem marcar gols. É o maior jejum do Tiquinho Soares desde que ele chegou ao Botafogo. São 540 minutos desde o último gol, na ocasião contra o Atlético Paranaense, no empate em 1-1 na 28ª rodada. Ou seja, e outro jogo que o Botafogo saiu na frente e empatou. Foi o jogo que apagou a luz, que terminou no outro dia. Isso, foi aquele jogo que deu tanta polêmica aí que foi adiado o jogo do Fortaleza, inclusive, depois disso. Agora, como você disse, né, Bruno? Tá tudo dando errado junto. Eu já acho que o título praticamente já era para esse Botafogo, mesmo ele sendo o vice-líder por enquanto. Né, Bruninho? Eu também. Eu acho que vai ficar entre o Palmeiras e o Flamengo. Né? O Atlético Mineiro hoje foi para 60, né? Isso. E joga o Atlético e o Flamengo. Esse é o ponto, né? Se o Atlético ganhar do Flamengo, o Atlético vai brigar. A princípio, eu acho que o Flamengo é favorito, mas se o Atlético ganha do Flamengo. Ele tem mais 2 jogos. Ele tem Bahia na última rodada. Depois tem que dar uma olhada. Mas assim, vamos supor que o Flamengo ganha do América. O Flamengo volta a abrir 3 do Atlético. Se o Atlético ganha no Maracanã, quarta-feira, ele iguala o Flamengo e passa nos critérios de desempate, né? Então, o Atlético, para brigar, ele vai ter que ganhar do Flamengo. O Grêmio eu acho que a briga foi embora na derrota pro Corinthians. Pro Corinthians. O Atlético é São Paulo e São Paulo, Bahia na última rodada. Porque se ele ganha aquele jogo do Corinthians, ele com certeza vai fazer um jogo diferente hoje. Sim. Né? Então o Atlético, ele pode brigar se ele ganhar do Flamengo. Se ele empatar, não. Mas se ele ganhar, ele pode brigar porque ele vai passar o próprio Flamengo, mesmo se o Flamengo vencer o América, né? Então, tá na briga, mas eu acho que vai ficar entre Palmeiras e Flamengo mesmo. Agora, então, e no Campeonato Brasileiro as vantagens são do Palmeiras, né? É o único agora que depende só dele, né? Qualquer outro, Botafogo, Flamengo, Atlético, todos eles dependem de tropeços do Palmeiras, né? Se o Palmeiras ganhar os 4 jogos que tem, pronto, é campeão, não depende mais de ninguém, né? E aí a gente tem, com a derrota, com o empate, o Santos tem um bom resultado nessa luta ali contra o rebaixamento. Pontuou, né, Bruno? Ninguém esperava, Vamp, que o Santos fosse pontuar também num jogo contra o Botafogo no Newton Santos. É um ótimo resultado, porque o Santos não jogou nada. O campeonato tá assim, né, Tico? Você vê que o Santos, ele tirou ponto do Palmeiras e ele tirou ponto. Venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo e empatou, né? O Santos, eu não acho a tabela do Santos fácil. Né? É difícil. Eu não acho. Atlético Paranaense lá em Curitiba, né, não é fácil jogar lá, não. O Vasco conseguiu um ponto lá. Mas dependendo dos outros resultados, um ponto não vai bastar para a equipe do Santos nesse jogo, né? Na última rodada é o Fortaleza em casa. Isso. O jogo chato. Né? E esses jogos são perigosos para o Santos, assim, mesmo jogando como mandante, mesmo jogando na Vila Belmiro. Não é assim um jogo tranquilo. E o Fluminense, que é o próximo jogo também, dentro de casa. Né? Eu acho que são todos jogos bem chatinhos. O Santos, quando estava perdendo para o Botafogo, ele estava sendo ultrapassado pelo Vasco nos critérios de desempate. Com o pontinho, ele ficou à frente do Vasco, 43, 42. O Bahia tem 41 e o Cruzeiro tem 41. O Cruzeiro joga amanhã, ainda por essa rodada. Se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro dá uma subida muito boa, assim. Se o Cruzeiro ganhar do Goiás... Vai para 44, onde está o Corinthians. Ele passa o Bahia, ele passa o Vasco, ele passa o Santos e no critério de desempate ele passa o Corinthians. O número de vitórias. E pode passar o Inter se o Inter não ganhar hoje também. Né? Que o Inter está empatando o Bragantino. Então, o Cruzeiro pode dar uma bela subida. E o Santos, se o Cruzeiro ganhar, ele fica em 15º. Então, o Santos não está livre. Esse ponto foi muito importante porque o Santos ainda corre risco. Agora... A gente vê muito desperdício do Botafogo, a gente vê um Santos que se distancia um pouco da zona do rebaixamento e a gente vê também um Grêmio que praticamente deu adeus, né? O Grêmio conseguiu perder pro Corinthians aquele jogo com 10 jogadores, um a menos. 10 minutos do primeiro tempo. Com 10 minutos do primeiro tempo, o Corinthians tinha um jogador a menos.
O Grêmio conseguiu perder aquele jogo. Se ganhar aquele jogo, o Corinthians hoje estaria na zona de rebaixamento. E hoje o Grêmio leva de 3 do Atlético Mineiro. 3. 3-0, Vamp. Ou seja, eu tô com o Bruno. Eu acho que agora é Flamengo e Palmeiras, porque eu nunca coloquei o Red Bull Bragantino, porque eu acho que não tem camisa ainda pra ganhar um brasileiro. E como eu falei, o Galo pode brigar se ganhar do Flamengo. Se ganhar do Flamengo, o Galo briga, mas tem que ganhar. Briga pelo título? Título, é. Porque ele ganhou hoje do Grêmio, ele tem 60. Vamos supor que o Flamengo ganhe. Ele vai Pra 63. 63. Se o Galo ganhar do Flamengo, ele tá com 63 também. E passa no critério de desempate. Se o Galo ganhar quarta-feira no Maracanã, mesmo que o Flamengo vença o América, o Galo termina a rodada na frente do Flamengo. Mas aí se o Palmeiras ganha hoje, ganha do Fluminense... o Palmeiras é o que depende dele, né? Já vai para 65 mais 68. O Palmeiras é o que depende Estão falando de 63, aí daqui a pouco olha o Palmeiras tá com 68. Então, cara, agora o Vampeta pode falar tranquilamente que ele vai analisar de rodada a rodada. E o Vampeta fala, não vou mais falar quem vai ser campeão, eu vou analisar rodada a rodada. Eu falei o Botafogo. Falei igual... Meu cavalo ainda tá no pádio, mas o cavalo tá querendo mancar. A gente propôs isso para os jogadores, né? Até acho que a orientação da comissão técnica, jogadores entre não, jogar jogo. E daqui a pouco acho que é melhor a gente analisar jogo a jogo, porque tá acontecendo cada coisa nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que eu vou te contar coisas surpreendentes, não é verdade? Bagunça tudo, né? Um resultado que você não espera, o resultado você garante que um time vai vencer. Agora, o Grêmio hoje, ele cometeu erros defensivos gritantes. A derrota dele passa muito pela fragilidade defensiva do Grêmio hoje contra o Atlético Mineiro. O Galo fez 1-0, um golaço do Arana ali no primeiro tempo, levou por vestiário essa vitória parcial. O Renato tentou mexer no time, acertar as coisas para tentar uma reação do Grêmio, mas quando o Felipão recua o time, como o Botafogo fez ali contra o Santos, para jogar no contra-ataque, as coisas funcionaram, porque o Atlético Mineiro foi muito efetivo. Aí a vantagem de você ter Hulk, Paulinho, jogadores desse calibre, né? E esses jogadores decidiram, o Zaratio. E o Atlético, quando chegava, botava na rede. Chegou quase tanto quanto o Grêmio. O Grêmio chegava, parava na marcação. E a defesa do Atlético Mineiro, nas últimas rodadas, é a melhor do campeonato. Acho que no geral, né? É a melhor. O Grêmio deu mole danado no jogo. O Grêmio deu mole no jogo contra o Corinthians, porque o Grêmio chegava e batia na parede. O Grêmio tinha esse jogo duro. O Atlético ia lá e fazia gol. Depois o Grêmio tinha... Depois daí, o Grêmio agora tem 2 jogos em casa. Goiás e Vasco. E na última rodada sai com o Fluminense, que tá lá no Mundial. Cabeça no Mundial. O Atlético Mineiro, o torcedor gritou hoje, eu acredito. A famosa frase, eu acredito hoje com essa vitória de 3-0. É a melhor campanha. E um confronto direto, né? O Atlético Mineiro tem a melhor campanha do segundo turno. E a defesa também.